E aí, pessoal, bora de mapa conceitual hoje sobre organelas celulares? Quem são as organelas celulares? A principal, digamos assim, organela celular são os ribossomos, né? Por que os ribossomos são as principais? Porque a gente vai encontrar essa organela tanto em células procarióticas, que são as bactérias, entre outras, quanto células eucarióticas. E qual é a função dos ribossomos? A principal função, né, dos ribossomos, a função deles, no caso, seria o quê? Síntese de proteínas. E o que é sintetizar? Fabricar alguma coisa, ok? Outra organela que é extremamente importante, mas a gente só vai encontrar as outras organelas que eu vou falar agora em células eucarióticas, são o retículo endoplasmático. E esse retículo endoplasmático ele pode ser de dois tipos, ou liso ou rugoso. Liso ou agranular e rugoso ou granulado. E o que é a diferença dos dois em relação à anatomia, em relação ao formato? O rugoso ele vai estar associado aos ribossomos e o liso não. Tá? Então, eles têm funções diferentes de acordo com a ligação ou não com os ribossomos. Eu gosto de pensar assim, que o retículo endoplasmático rugoso ele é como se fosse uma cooperativa de ribossomos. Então, eles vão produzir síntese de proteínas também, porém em maior quantidade do que um ribossomo sozinho. Então, pensa assim, a função de ambos é síntese de proteínas. Um sozinho, uma quantidade pequena. Quando eles se organizam no retículo endoplasmático rugoso, a gente tem uma cooperativa. E o retículo endoplasmático liso, ele já tem uma outra função. Entre as funções que a gente vai destacar é a síntese de lipídios, beleza? Liso, lipídios, rugoso, proteínas. Quando esse material é processado aqui no retículo endoplasmático rugoso, ele é direcionado para o complexo de Golgi ou complexo golgiense. Esse complexo golgiense, ele vai fazer o controle dessas proteínas que foi produzido. Então, ele vai empacotar, endereçar, colocar glicose, entre outras coisas também. Outra função do complexo de Golgi é a formação do lisossomo. E qual que é a função? Então, o complexo de Golgi forma os lisossomos. E qual é a função dos lisossomos? Os lisossomos eles têm algumas enzimas ali, protease, entre outras coisas, lipases que fazem a digestão, né, a digestão de substâncias que entram na célula ou até mesmo de organelas não funcionantes da própria célula, ok? Então, o lisossomo ele faz esse processo de digestão intracelular. Certo? Então, e a gente vai ter um momento que a gente vai falar só dessa organela. Mitocôndria. Mitocôndria é a princesinha, né, entre as organelas celulares. Geralmente o pessoal compara elas com umas usinas hidrelétricas, porque a principal função mitocondrial é a produção do quê? De energia, certo? Então ela vai fazer energia em forma de ATP, né, que é a moeda energética da célula, através do processo de respiração celular, certo? Outra organela que a gente tem são os centríolos. Os centríolos eles podem dar origem, né, aos cílios e os flagelos. E eles podem também, eles auxiliam também na divisão das células, certo? Mas eles não são encontrados nos vegetais superiores. Eles são encontrados nos vegetais inferiores e nas outras células, como por exemplo nas células dos animais, nas nossas células, lá no processo de divisão celular, prófase, metáfase, anáfase, telófase, os centríolos participam. Nós temos uma organela chamada peroxomo, tá? Que ela pode ter uma variação no vegetal chamada glioxomo, certo? Principalmente nas sementes. E essa organela, ela é uma das funções dela, ela tem uma enzima chamada catalase, né? E o que a catalase faz? É aquela que a gente lembra sempre da água oxigenada. Ela faz o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, se transformar em água e oxigênio, certo? Outra organela também importante, que a gente vai ter uma variação nela entre a célula animal e a célula vegetal, são os vacúolos, certo? O vacúolo da célula animal é um vacúolo de digestão. O vacúolo da célula vegetal ele já tem uma pegada diferente. Ele acumula água, ele acumula os cristais, ele é maior, ele é mais desenvolvido nas células vegetais. E os plastos também, que são organelas importantes presentes apenas nas células vegetais, que podem ter uma grande variação entre plastos de acúmulo e armazenamento, né? Ou plastos que vão ser os cromoplastos, que vão ter coloração. E o principal plasto que a gente tem é o cloroplasto, que é o plasto responsável pela fotossíntese, certo?
Então esse mapa conceitual é só para dar um geralzão sobre organelas celulares. E é isso. Até um próximo mapa conceitual.